Olá, sejam bem-vindos a esta segunda aula, onde daremos continuidade à vida e obra do Dr. Barr. Bom, em 1930, o Dr. Barr se muda para o país de Gales. Ele se estabelece numa cidade chamada Cromer, em Norfolk. Como o Dr. Barr trabalhou ali a princípio? Ele estudava primeiro o ser humano. Ele identificava estados anímicos. A partir desse estudo é que ele ia para o trabalho de campo, buscar na natureza aquela flor que fizesse esse trabalho de cura daquele estado anímico. Tá? Então, assim, o sistema do Dr. Barr partia do indivíduo. Ele não ia estudar primeiro a flor para ver para que a flor servia, não. Ele primeiro estudou o ser humano e depois ele ia buscar na natureza as flores que serviriam para aquele estado da alma. Como é que ele trabalhava no campo? Ele colhia o orvalho das flores e ia experimentando nele mesmo e observando as diversas reações. Com o passar do tempo, ele viu que esse método não era prático e logo percebeu que o importante era a incidência da luz solar nas pétalas e a transferência das virtudes curativas para um fluido. Assim, o que ele fez? Ele colocou as pétalas dentro de uma tigela de vidro com água pura de nascente, o suficiente para cobrir a superfície. E ele deixava ali a luz do sol pelo tempo suficiente para que essas pétalas começassem a murchar. O método era perfeito para ele, porque não destruía a planta para fazer o medicamento, usava o ar a céu aberto e não um laboratório e a luz do sol, né? E a água, obviamente, né, no seu estado natural e puro, porque ele usava água de nascente. Bom, na medida que o Dr. Barr ia descobrindo esses remédios, ele começou a ser muito procurado. E isso fez o trabalho dele avançar, né? Porque além dele mesmo, ele tinha ali várias pessoas que estavam dando uma firmeza e uma solidez às pesquisas dele. Como resultado dessas descobertas, né? O Dr. Barr escreveu um livro que ele intitulou de Cure-se Sozinho. Isso foi em 1931. Em 1932, ele escreveu um segundo livro chamado Liberte-se, durante uma viagem que ele fez a Londres. E o Dr. Barr ele acabou assim viajando por todo o território inglês, na medida em que ele ia buscando as essências para aqueles estados de alma que ele ia descobrindo. Ainda no ano de 1932, depois de completar a série dos curadores, ele escreveu o livro Os 12 Grandes Remédios. Nós vamos colocar para vocês esses remédios, quais são e os florais no decorrer das nossas aulas, tá? O Barr divulgou sua pesquisa através da imprensa leiga, porque o meio médico o repudiou, né? O meio médico não aceitou esse seu sistema. Tanto é que o Conselho Britânico Médico abriu um processo contra ele e ele quase foi expulso dessa sociedade. Isso não chegou a acontecer, mas o Dr. Barr teve muita dor de cabeça com esse conselho até a sua morte, em 1936. Bom, em 1933, o Dr. Barr, dando seguimento à sua análise da natureza humana, diagnosticou mais 4 estados de alma e saiu à procura desses remédios. Ele os intitulou de os 4 auxiliares, aos quais ele acrescentou mais 3, né? Totalizando então os chamados 7 auxiliares. Por essa época, o Dr. Barr já trabalhava numa fórmula de emergência, né? Que ele veio a chamar de Rescue Remedy, que no início era composto pelas essências Rock Rose, Clematis e Impatience.
Posteriormente, na medida em que ele foi ampliando as pesquisas sobre os estados anímicos, ele acrescentou essa fórmula a Star of Bethlehem e a Cherry Plum. Desde que deixou Londres, o Dr. Barr nunca mais cobrou por uma consulta médica. Ele vivia das doações dos enfermos e também do lucro obtido na venda dos seus livros. Lucro esse que ele colocava na editora para baratear o valor final dos livros. Então, assim, apesar de viver de forma limitada, o Dr. Barr nunca passou privações. Em 1934, ele se mudou para Southwell e foi morar numa pequena casa chamada Mount Vernon, onde ele ficou até morrer. Foi nessa região que ele completou a série dos outros 3 livros e publicou então os 7 auxiliares. Em 1935, ele encontrou o primeiro da série dos 19 remédios florais restantes, que foi o Cherry Plum. Até o final desse mesmo ano, ele já tinha a série completa, totalizando então 38 medicamentos florais. Quando o Dr. Barr então finalizou essa etapa, né, ele escreveu o seu último e definitivo livro, que foi os 12 remédios florais, os 12 remédios curadores, e outros remédios, tá? Os 12 remédios curadores e outros remédios. O Dr. Barr, então, deu por concluída sua tarefa. Ele dizia que esse último livro, ele era, assim, o resumo de toda a sua vida. Uma vez que ele completou, então, a sua pesquisa, ele iniciou a fase de difusão, ministrando, então, palestras através aí, né, do território inglês. Só que o Dr. Barr, ele sempre teve uma saúde frágil. E ele mesmo já foi percebendo que ele estava se debilitando, ele percebia que o tempo dele já estava terminando. Havia, obviamente, assim, na medida que ele foi fazendo as pesquisas, ele foi tendo no entorno dele pessoas muito capazes que ele preparou para dar continuidade ao seu trabalho. Logo no finalzinho aí de 1936, ele foi ficando mais debilitado e chegou um momento que ele não conseguia nem mais sair da cama. E ele veio a falecer no dia 27 de novembro, dormindo. O Dr. Barr morreu dormindo. Uma morte muito tranquila, uma vida realizada, né? Então, o que a gente vê assim que o Dr. Barr, ele partiu realizado, ele encontrou o sistema que ele intuía desde criança, um sistema de cura simples, fácil de ser compreendido e aplicado, cujo objetivo era melhorar, melhorar o estado mental interior e, por fim, aliviar até males físicos. Qualquer pessoa pode aprender e utilizar o sistema de Barr. Ele está aí para quem quiser. Se você se interessar por esse sistema, basta estudar e aplicar em você mesmo. Caso não se sinta seguro o suficiente para usar sozinho, existem terapeutas florais aí pelo país todo, pelo mundo todo, devidamente preparados para dar esse auxílio, tá? Mas, se você quiser, você mesmo pode aprender e você mesmo pode aplicar, ok? Para você, para sua família, enfim. O Dr. Barr deixou o sistema com essa intenção, de que qualquer pessoa pudesse utilizá-lo. Bom, nós ficamos por aqui. Até a próxima.